de Êxodo, no capítulo 8, nós vamos ler a terceira praga, que vai do verso 16 até o verso 19. A terceira praga, que vai do verso 16 até o verso 19. Diz assim a palavra de Deus: Disse o Senhor a Moisés: Dize a Arão, estende o teu bordão e fere o pó da terra, para que se tornem piolhos por toda a terra do Egito. Fizeram assim. Arão estendeu a mão com seu bordão e feriu o pó da terra, e houve muitos piolhos nos homens e no gado. Todo o pó da terra se tornou em piolhos por toda a terra do Egito. E fizeram os magos o mesmo com suas ciências ocultas para produzirem piolhos, porém não o puderam. E havia piolhos nos homens e no gado. Então disseram os magos a Faraó: Isto é o dedo de Deus. Porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Oremos mais uma vez. Ó Deus santo e bendito, estamos diante da Tua palavra, tão distante culturalmente da nossa cultura, expressões, ideias tão distantes da nossa vivência atual. Ajuda-nos, ó Deus, a ouvirmos a Tua voz desde o mais longínquo lugar em que o Senhor revelou a Tua glória para aqueles homens ali no Egito. E que possamos ver Cristo Jesus na beleza da sua glória, salvando pecadores na nossa geração, da tua glória. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Agora, nós estamos diante da terceira praga, e agora essa praga, ela de fato pode se chamar uma praga. Piolhos, né? É uma coisa interessante. Você tem na escola, quando uma criança ela pega piolho, né? Então deveria ser que a mãe deveria avisar a escola para que as outras crianças pudessem ter cuidado. Então ela precisa sair para cuidar, porque alguma praga é uma coisa que pega com muita rapidez, que passa rapidamente de um para o outro. Isso é tão sério. É um cuidado que as pessoas deveriam ter, mas de modo geral acaba não tendo, porque trata isso com muita naturalidade. Mas é uma praga que se espalha com muita rapidez. Apesar de que alguns estudiosos vão ter dificuldades em traduzir essa expressão simplesmente por piolhos, não é? Porque essa palavra pode significar talvez também um tipo de mosca, mas no hebraico moderno, essa palavra hebraica, ela traduz mais a ideia de piolho do que outra coisa. Até porque na quarta praga, nós vamos ter uma palavra específica para a mosca, que é o que está a partir do verso 20. Então me parece que são coisas diferentes mesmo, né? Alguns críticos chegam a dizer, na realidade, é a mesma história contada duas vezes, mas não tem sentido, tendo em vista que as palavras são diferentes. A palavra para piolho e a palavra para mosca aqui no texto hebraico são diferentes, não são a mesma palavra. E a maneira como a narrativa é descrita também é diferente. Contudo, nós podemos entender que aqui nós temos, de fato, uma praga específica. Mas alguém diria, veja bem, o outro aspecto é que não existe nenhum aviso, como por exemplo na praga 1 e a praga 2, que Moisés e Arão foram lá dizer para ele que Deus ia fazer se ele não se arrependesse. A praga 3, ela não tem aviso nenhum, apenas Deus manda e a coisa acontece. Mas só que isso é, na realidade, a estrutura do texto que funciona assim. Se você prestar atenção, queria que você não fechasse sua Bíblia, por favor, não é? Se você prestasse bem atenção, você vai ver a seguinte estrutura como funcionam as pragas, não é? Primeiro, você vai ver um aviso anterior de que Deus iria fazer algo. Ocorre na primeira praga, na segunda praga
A terceira praga não. Agora veja, a quarta praga e a quinta praga, Deus também diz que vai fazer algo. A sexta praga, ele também não faz nada. Ele não diz nada, a coisa acontece. A sétima praga e a oitava praga, Deus também avisa que vai acontecer. Na nona praga, ele não avisa. Perceba que há uma estrutura. Veja só, as duas primeiras, Deus diz o que vai fazer e faz. Na terceira, ele não diz nada e faz. A quarta e a quinta, ele diz que vai fazer e faz. A sexta, ele não diz nada e faz. A sétima e a oitava, ele diz que vai fazer alguma coisa e faz. Na nona, ele não diz nada e faz. E aí tem o ápice da praga, que é a morte dos primogênitos. Perceba uma estrutura. Outra coisa interessante também na estrutura, né? Isso aqui foi detectado por um estudioso chamado Peter Keynes. Ele, estudando o texto de Êxodo e as próprias pragas, ele chegou a essa estrutura. E ele disse uma coisa muito interessante também. Por exemplo, a questão do dia, do momento em que Deus anuncia a praga. Por exemplo, a praga 1, Deus diz pela manhã. A 2 e a 3, ele não diz o tempo. A praga de número 4, ele diz pela manhã. A quinta e a 6 não diz o tempo. A praga de número 7, ele diz pela manhã. A 8 e a 9, ele não diz o tempo. O horário que ele vai fazer. Percebe? Duas pragas, ele avisa, uma não. Essa é a estrutura, até a 10ª praga. Qual é exatamente o ponto? E aqui os estudiosos vão chegar a algumas conclusões interessantes. Mas é que mais me chama a atenção aqui é o aspecto da surpresa do juízo. Não a surpresa que Deus não tenha avisado antes, mas ele não tem como se desculpar. Quando ele enviar a praga, eles não têm como dizer que não foram avisados antes. Não tem como se esconder disso. Ele avisa a primeira, a segunda, a terceira, repentinamente. Ele avisa a quarta, a quinta, a sexta, repentinamente. Ele avisa a sétima, a oitava, a nona, acontece repentinamente. E assim funciona na vida das pessoas. O terror imediato, a surpresa da ira de Deus. Mas Senhor, eu não sabia. Foi avisado, foi falado, foi pregado, foi anunciado, foi dito, foi proclamado. O Senhor disse que ia fazer. As pessoas não deram ouvidos à voz do Senhor. E quando de repente o mundo se enche de pior, quando de repente o Senhor aparecerá nos ares em glória, e aí não haverá mais possibilidade de retorno. Terceira, a sexta e a nona, elas não se comparam com a 10ª. Quando todos os primogênitos foram imolados pelo Senhor. Ponto importante então para nós refletirmos, irmãos. Os avisos e a vontade de Deus, aquilo que Ele requer de nós, que Ele ensina na Sua palavra, a Sua vontade, e o que Ele vai fazer, não trate isso como algo de menor importância. Porque de repente virá. De repente virá. O Senhor então avisa, o Senhor fala. Preste atenção à voz do Senhor. Outro ponto importante também nessa praga, irmão, diz respeito ao que um estudioso chama de ele vai chamar de uma descriação, se eu posso usar esse neologismo, né? Alguma coisa que ela é criada ao avesso, isto é, ela é descriada. Deus cria e depois descria, se essa palavra existe. O que ele está dizendo aqui é: de onde foi que as coisas vieram? Havia um abismo, água, e as coisas surgiram da água. Perceba, o sangue veio da água. Deus disse também que produzisse a terra de maneira muito clara, não é? Viessem os animais que rastejam sobre ela, os répteis e tudo mais.
Deus levanta as rãs que se levantam de maneira clara para se colocar contra o Egito. Deus disse, produza o pó da terra ser vivente. Agora ele diz, produz o pó da terra, piolho, para destruir a criação. Em outras palavras, o mesmo Deus que produz da terra a vida, chama também o juízo da terra. Ele disse, né, produza seres que voem, as moscas. Ele diz, haja luz. Uma das pragas, Deus cessa a luz dentro do Egito, e as trevas tomam conta do Egito. Ele diz, haja luz. Ele então descria, ele destrói a sua criação, mostrando que o Egito e o cativeiro egípcio, na realidade, significa a destruição da sua obra e o juízo dele, para que o mundo pudesse ser restaurado. Ele descreve como o mundo sendo destruído e recriado. E veja, Israel sai de dentro da água rumo à terra prometida. Ele passa a pés enxutos, a nação passa no meio da água, pés enxutos, sai da água em direção à terra prometida. O mundo sendo refeito, recriado por Deus. As pragas do Egito, e aqui especificamente o piolho, evocam o poder de Deus sobre todas as áreas, e tudo aquilo que ele fez. Um outro ponto importante nessa narrativa, irmãos, nessa praga especificamente, diz respeito à impossibilidade dos magos repetirem o milagre. Essa é a primeira vez que vai acontecer. A partir daqui acaba a brincadeira deles. Até a segunda praga, eles iam para um laboratório lá e faziam com umas mágicas que eles tinham, alguma coisa, né? Lembrando que na praga anterior, o que eles fizeram foi, no máximo, foi aumentar o sofrimento, porque era cheio de rã, eles foram e fizeram mais rã. Então foi uma coisa meio estranha, né? A descoberta que eles tinham o poder de fazer rã. O mundo estava cheio de rã, eles fizeram mais rã. Agora, para parar a prática, né? Aquele mundo de rã dentro do Egito, só Deus podia fazer. Ele que tinha o domínio sobre todas as coisas. Eles tinham o poder de imitar, mas não tinham o poder de criar. Só tem condição de destruir, de refazer aquele que fez. Só tem o poder de refazer aquele que fez. É por isso que a linguagem da restauração do Egito é a linguagem da recriação. O mundo sendo recriado, o mundo sendo restaurado. O Deus que faz, desfaz e refaz. Da maneira como ele faz, como ele revela na sua palavra. Aqui então é estabelecido num texto um padrão básico. Satanás tem um limite. A magia do Egito tem um limite. Eles não são ele não tem todo o poder. O poder deles é limitado. Eles não têm como reconhecer. Eles não têm como fazer. Eles não têm como realizar aquilo que Deus fez. Mas por que não pode? Eles não fizeram da água, o Nilo era a fonte de vida deles. Então toda a mágica deles do Nilo era muito clara. O sangue do Nilo eles até podiam imitar. As rãs que saíam do Nilo eles podiam também imitar. Mas do pó da terra eles não podiam imitar. Eles estavam diante do Deus que não apenas governava os rios, governava a terra e governa o universo, que é o Senhor de toda a glória. Eles estavam diante daquele que é capaz de fazer aquilo que eles nem imaginam fazer. Mas é até vexatório agora. Tragam os magos para que eles reproduzam aquilo que foi feito. E o texto então diz assim: estendendo a mão com seu bordão, feriu o pó da terra, e houve muitos piolhos dos homens em lugar. Todo o pó da terra se tornou em piolhos por toda a terra do Egito. E aqui obviamente aqui nós estamos diante de uma hipérbole, né? Não é que todo o pó da terra se transformou em piolho, você não podia pisar mais, mas a ideia era, assim como o pó da terra era a quantidade de piolho. O que nós temos aqui é
uma expressão de inumerável. Você não podia apontar a quantidade de piolhos. E aqui era nas pessoas e nos animais. Todos eles eram infectados, afetados por essa praga. E aqui eles diziam, como é que eu vou reproduzir? Veja que o texto diz, e fizeram os magos o mesmo com suas ciências. Ciências ocultas, para produzirem piolhos. Veja, sempre é para produzir, não é para interromper. Porque eles não têm poder de fazer cessar. É dizer, nós fazemos o mesmo. Mas na hora de cessar, clame ao teu Deus, para que cesse os piolhos. Aí o texto diz, mas porém não o puderam. Havia piolhos nos homens e no gado. Eles não puderam fazer aquilo que foi feito por Deus. Aqui nós lidamos com um princípio claro, né, que a Bíblia nos ensina acerca do limite da ação do maligno. Primeiramente, ele não tem poder de criar. Deus é criador. O que Satanás faz, juntamente com seus magos, é reproduzir, é copiar. Ou então, dentro do aspecto da pecaminosidade, é desviar o foco para o qual aquilo foi criado. Foi criado para a glória de Deus, então se usa aquilo para outro fim. Mas nunca ele vai ter poder de criar como Deus faz, nem de fazer cessar como Deus faz. Isso é revelado na Escritura de maneira muito clara em muitos outros momentos. Você tem, por exemplo, a própria história de Jó, em que Deus, quando ele se apresenta, Satanás, juntamente com os filhos de Deus, se apresenta, veja bem, os filhos de Deus e Satanás. Não é? Satanás não é filho de Deus, isso aqui é importante, não é? No sentido de que não era anjo na perspectiva redentiva, de anjos eleitos de Deus. Ele era criatura de Deus, sim, mas não eleito de Deus. Por isso que em Jó diz assim, os filhos de Deus e Satanás apresentados diante. Então, há uma distinção clara entre aqueles que eram filhos de Deus e os que não eram. Então, Satanás se apresenta diante de Deus. Mas mesmo não sendo filho de Deus, ele não faz nada mais, nada menos do que aquilo que Deus permite que ele faça. Você vai tocar em tudo que ele permitir, menos na vida dele. Você pode destruir tudo que ele tem de seus bens, mas não toque na vida dele. O limite da ação. Quando se fala então na evangelização, na salvação do mundo, a descrição é exatamente de Satanás sendo aprisionado. Evangelho de Mateus capítulo 12. Não é? Nós já pregamos esse texto no domingo à noite anterior, algumas semanas atrás, obviamente. Nós temos aqui nesse texto de Mateus 12 a revelação clara de que para que a casa do inimigo, para que ela possa ser saqueada, o inimigo tem que ser amarrado. Então ele é invadido, a casa é invadida e é tirado o que lhe pertence. É o que Apocalipse no capítulo 20, verso 3 vai descrever. Satanás foi amarrado por 1000 anos para que não mais enganasse as nações. As nações não podem mais ser enganadas por ele. Somente porque Deus é quem tem poder de fazer tudo aquilo que deseja. O que está sendo dito aqui vai ser revelado no decorrer da Escritura Sagrada. Satanás tem poder limitado, ele não pode fazer tudo o que ele quer, ele não pode destruir o povo de Deus como ele deseja, ele não pode fazer aquilo que ele deseja, porque Deus vai permitir que ele faça aquilo que está no plano de Deus. O que não for no plano de Deus, ele não vai fazer. Eles não puderam reproduzir os piolhos do Egito. Não há força para fazer o que Deus faz. E diante dessa verdade, você tem então o grande impacto da palavra de Deus. Diante dos ímpios, vendo o poder e a glória de Deus. Veja as palavras dos magos do Egito. Veja que na praga de número 2, não é? Quem fala é Faraó. Ore ao teu Deus. Agora, os magos vão dizer, então disseram, verso 19, os magos a Faraó, isto é o dedo de Deus. Isto é o dedo de Deus. Porém, o coração de Faraó se endureceu
e não o viam como o Senhor tinha dito. Eles disseram, os magos disseram a Faraó, isto é o dedo de Deus. Isto é o dedo de Deus. Coisa impressionante. Na praga de número 2, irmãos, podem voltar lá comigo, por favor. Quando, a partir do versículo 8, você vai ter especificamente, no versículo 8, chamou o Faraó Moisés e Arão, ele disse, rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo. Rogai ao Senhor. Veja que a palavra Senhor aí, ela está em letra maiúscula, porque é um tetragrama, é o nome de Deus pactual, é o nome usado, é o nome de Deus mais claro no Antigo Testamento, que nenhum outro tem esse nome. Rogai ao Senhor, para que Ele faça cessar as rãs de sobre nós. Agora, os magos vão reconhecer, dizendo, isto é o dedo de Deus. Isto aqui é o dedo de Deus. Dedo de Deus, irmãos. Muitos estudiosos vão fazer muita reflexão sobre essa expressão, mas a boa parte deles vão seguir uma linha que eu penso que não é muito saudável nesse contexto. Eles vão dizer que Deus aqui pode ser deuses, porque de fato a palavra Deus em hebraico ela é usada no plural, não é? E o plural nem sempre tem ideia de quantidade, mas ideia também de majestade. Por exemplo, o nome de Deus usado na criação, no princípio criou Deus, o nome de Deus está no plural. Não é que são vários deuses criando, mas é um plural de majestade, tendo em vista que o verbo está no singular. Não é, se estivesse referindo a deuses, o verbo ali estaria na terceira pessoa do plural, mas está na terceira pessoa do singular. Diz, no princípio criou, não é criaram, mas criou Deus. Então esse plural aqui não é a quantidade de pessoas criando, mas a glória e a majestade do Criador. Mas é verdade que essa mesma palavra, em algum contexto, também significa deuses, dependendo do contexto. Mas, ora, seria de fato um reconhecimento da parte dos magos que os deuses deles estavam fazendo aquilo? Se eles, como magos, tentaram reproduzir e não conseguiram. Se quando era para cessar a praga, eles clamavam ao Deus de Arão e Moisés, como agora eles reconhecem o poder dos deuses deles. Isso é um equívoco na interpretação do texto. Aqui é claro que ele está dizendo, é o dedo do Deus de Moisés e Arão. Porque essa expressão é utilizada posteriormente na Bíblia. Pelo próprio Moisés, quando fala da lei sendo escrita, o dedo de Deus, a mesma expressão. E por incrível que pareça, em Lucas, no Evangelho de Lucas, quando ele descreve aquele texto em que Deus fala acerca do inimigo sendo amarrado para que a casa possa ser saqueada, ele diz, se eu expulso o demônio, diz o texto, pelo dedo de Deus vos é chegado o reino dos céus. O que Mateus vai dizer? Se eu expulso o demônio pelo Espírito de Deus. Mateus fala isso. Lucas diz, se eu expulso pelo dedo de Deus. Pelo poder de Deus. Pelo Espírito que procede de Deus. Ele está reconhecendo ali. Ainda que não na sua totalidade. Porque mais uma vez, é importante afirmar isso. Não há redenção quando Deus não se apresenta aos homens nos seus três ofícios claramente. Aqui, ele se apresenta a eles apenas como um rei que governa e domina a terra. Mas ele não se apresenta a eles como sacerdote que perdoa pecados, nem como profeta que ensina a sua lei a eles. Eles reconhecem que é Deus por meio do seu poder, mas não há redenção.
É a mesma coisa que vai acontecer no final dos tempos, quando Cristo voltar em glória e todos aqueles, até os rebeldes, os ímpios, se prostrarão diante dele. Diz lá em Filipenses capítulo 2: e todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor, para a glória. Ali esse reconhecimento. Eles estão vendo o Deus da glória vindo, o juiz, o governador, o Senhor de toda a terra. Mas eles não estão vendo o sangue que perdoa pecados. Eles não estão vendo o ensinamento da lei, da verdade aplicado aos seus corações. Eles estão vendo o juiz vindo julgar. Reconhecem quem é Deus, mas não tem salvação. Eles contemplam o poder de Deus, mas não são redimidos. Este é o dedo de Deus. Reconhecem, mas não se cumpre. Diz o texto sagrado: Faraó endureceu o seu coração. Ele viu apenas quem era Deus no poder da sua força, mas ele não viu o sangue do Cordeiro, o sangue imolado por ele. Por isso, revelação que não traz salvação, mas condenação. Qual o propósito dessa verdade aqui no texto? O propósito é claro. Deus disse desde o princípio a Moisés e a Arão. Deus disse desde o princípio: e eles saberão que eu sou o Senhor. Não apenas o povo de Israel, mas eles saberão que eu sou o Senhor. Está se cumprindo as palavras de Deus. Foi o dedo de Deus que fez isso. Lembre-se dos povos quando Israel vinha marchando entre as nações rumo à terra e dizia: nós ouvimos falar acerca de Deus que está no meio de vós, e sei que Ele faz coisas assombrosas no vosso meio, por isso não entre em contenda conosco, por favor passe por nossa terra, não entre em atrito conosco, porque eu sei que nós vamos perder, porque o teu Deus é poderoso para destruir inimigos. Não queremos problemas com vocês, passem numa terra prometida. E todos aqueles que tentaram impedir, depois voltaram para serem, eles foram completamente destruídos. Completamente destruídos. Agora veja bem. Isso não é reconhecimento de que Deus salva, mas do poder de Deus. Diferentemente de Raabe. Diferentemente de Raabe. Tem misericórdia de mim. Ela creu no nome de Deus. E ela foi redimida, não só porque ela creu que Deus era poderoso para destruir Jericó, e ia fazê-lo, mas porque ela creu que a única salvação dela era se unir ao povo daquele Deus, era se tornar parte daquele povo, a tal ponto que no Novo Testamento essa mulher é membro da família de Cristo. Ela é da linhagem do Redentor. Isso aponta para alguns aspectos importantes, porque, por exemplo, nós lemos nos Salmos, os Salmos imprecatórios, por exemplo, em que ele pede o juízo contra os ímpios,
Ora, isso não é simplesmente a manifestação, veja bem, de um desejo carnal de pecado, mas é da manifestação da ira de Deus que mostra a sua glória ao pecador, que mostra o seu poder diante dos homens caídos. Senhor, destrua os nossos inimigos, se levante contra os ímpios. Essa oração não é de um povo irado, não é de um povo que não tem a Deus, mas é a manifestação desse princípio. Deus revela a sua glória aos homens, é uma oportunidade deles poderem conhecer a Deus. Porque foi assim que Faraó disse: ore a Javé, ao Deus do pacto, sem me relacionar com ele, ore ao teu Deus. Foi assim que os magos disseram: isto aqui foi o dedo do Deus de Moisés e Arão. É o reconhecimento da glória de Deus no meio do juízo contra o pecado, da manifestação do pecado. Quando nós lermos então os salmos imprecatórios, quando nós cantarmos os salmos imprecatórios, não cantem pensando: puxa, que povo irado! O espírito da palavra é exatamente o que está aqui registrado. Eles vão ver: isto é o dedo de Deus. Esse é o povo que foi salvo porque temeu ao nome desse Deus. Não há nenhuma outra manifestação da ira de Deus pode ser melhor vista do que na cruz do Calvário. Porque na cruz do Calvário você tem essas verdades categoricamente unidas. No dia em que Deus derramou a sua ira contra o pecado, Ele pronunciou a salvação aos homens. No dia em que Ele disse: eu odeio o pecado, por isso meu filho vai ser imolado, ali daquela cruz se ouviu a doce voz do Senhor, dizendo: perdoa-os, Pai, porque não sabem o que fazem. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho ingênuo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É no juízo de Deus que Ele proclama a salvação do mundo. Quando Ele executa o seu Filho, Ele poupa a sua igreja. Quando o seu Filho derrama o sangue, Ele poupa o seu povo. Nós temos na narrativa bíblica clara de uma simples praga a manifestação da glória de Deus. O reconhecimento de quem é Deus. Mas não haverá salvação se essa glória não for vista na cruz do Calvário. Se essa glória não for vista na cruz do Calvário. Nós faremos o que falou o centurião. Falaremos, ou falaríamos o que falou o centurião. Quando, ridicularizando do Senhor da glória, o Filho do Deus Altíssimo, do Criador do universo, o Deus de toda a honra e de todo louvor, sendo pregado no madeiro. E ele diz, dizendo abertamente: se tu és Filho de Deus, ordena aos anjos para que venham aqui e te
de sal. Deus poderia pedir, não para miríades de anjos, não. Podia pedir para um, porque Ele é o anjo de Israel. Ele é o anjo de Deus, que num único dia, no amanhecer, matou mais de milhares e milhares de soldados assírios. Um único anjo de Deus. Não precisava de milhares de anjos. Mas ele viu que a glória de Deus ia se manifestar na sua morte. E quando ele morreu, como no Egito, faltou luz, trevas. Como no Egito, Deus estava tirando o seu povo das trevas, por meio da gloriosa luz do seu Filho, redimindo esse povo. Quando o sol nasce, os mortos ressuscitam. O véu do templo é rasgado de cima a baixo. E aquele homem disse, verdadeiramente, este é o Filho de Deus. Não haverá outro lugar para você reconhecer isso. Não vai ser quando Deus disciplinar você por um pecado, ou quando você for tratado por algo de alguma coisa que você fez de errado. Você não vai ver a glória perfeita de Deus, senão na cruz do Calvário. Porque lá Ele vai dizer, verdadeiramente, este é o Filho de Deus. A ira de Deus no mundo vai mostrar, esse é o dedo de Deus, esse Deus é poderoso, mas somente na cruz Ele vai dizer, este é o Filho de Deus. Este é o Salvador do mundo, o Redentor de toda a glória. Onde você tem visto a Deus? Em que você procura ver a Deus? Eu chamo você hoje a olhar para a cruz do Calvário e ver a ira de Deus e o amor de Deus manifestado em um único lugar. Se você olhar, como diz o salmista, olhai para o Senhor e sejam salvos. Vejam o Senhor e glorifiquem o seu nome. Oremos. Bendito Deus, Senhor da glória, nós clamamos a tua misericórdia sobre nós. Pedimos ao Senhor que nos dê olhos para ver aquilo que aqueles magos não viram, mas ao mesmo tempo o Senhor derrame temor no nosso coração acerca das tuas verdades, da tua glória e do teu poder, a fim de que o nome do Senhor possa ser exaltado na nossa vida. Dê olhos para que aqueles que não podem ver hoje possam ver a tua glória na cruz do Calvário e possam ser redimidos pelo Senhor hoje, nesse dia, o dia do Senhor, da tua glória, Deus. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém.